Olá, estamos aqui então fazendo a nossa primeira videoaula sobre esse exercício aqui, né, da aula de Excel avançada que estamos ministrando. Esse nosso praticamente último exercício aí do curso todo que nós montamos. Bom, aqui o que se trata, né? Aqui a gente montou só a primeira parte, né, do qual o nosso usuário vai clicar se é software, se é hardware. Aqui nas próximas videoaulas nós estaremos montando os outros componentes para que a gente possa fazer com que o resultado venha para cá, né? Aqui a gente só montou aqui a questão da parte visual aqui, das opções, que ainda não está funcionando, né? Nós vamos fazer aqui na videoaula. Então, basicamente, só uma caixa de grupo e a questão aqui das opções, botão de opção, tá? Bom, como eu disse, não está funcionando, né? Aqui, se você pode vir aqui, eu tenho os dados todos aqui e tenho também o que vai servir de filtro, tá? Para o nosso filtro avançado, tá? Essa videoaula não contempla a explicação, né, toda a explicação do nosso filtro avançado. Numa próxima videoaula aí a gente explica a questão dos filtros avançados, tá? Nós vamos passar por ele, mas não vamos explicar tão a fundo, certo? Bom, aqui então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é formatar o controle desses componentes aqui. Então, quando tiver selecionado, eu vou jogar aqui na A3, tá? Essa opção aqui. Então, o que acontece? Aqui está 1, se eu clicar aqui, vai para o 2. Perfeito. A única coisa que nos nossos dados, nós não temos 1 e 2. Nós temos software e hardware, correto? Então, todo filtro avançado, ele funciona basicamente igual ao filtro comum. Então, eu não tenho como filtrar uma coluna ou um período baseado numa informação que eu não tenho, correto? Porque aqui a gente não vai ter 2, e sim hardware e software. Até bem por isso que nós conseguimos aqui colocar numa linha a mais, né, uma linha para baixo, para que aqui a gente possa colocar o valor devido, né, para o funcionamento do nosso filtro avançado. Beleza. Então a gente já sabe que aqui a gente vai ter que escrever hardware e software, né? Aqui é uma funçãozinha C básica, tá, gente? Então, ó, se aqui embaixo for igual a 1, isso quer dizer que ele é um software, tá? Se não, caso não, ele é um hardware, tá ok? Então lá, ele tá hardware. Opa, aqui nós escrevemos errado, né? Então ele já está no hardware, e se eu mudar aqui, ele vai estar no software. Beleza, é o que a gente precisava, certo? Bom, o que acontece? Eu preciso, a ideia principal aqui, a gente vai ter que colocar um outro combo box aqui, que na verdade, chama aqui no Excel uma caixa de combinação, que aqui vai ser o quê? A partir do momento que a pessoa selecionar um software, aqui vai ter que trazer só software. Se a pessoa clicar no hardware, aqui vai trazer só hardware, correto? Que são os assuntos aqui, né? Axis, Excel, manutenção, enfim, certo? Para isso nós vamos utilizar o filtro avançado. Explicando rapidamente o que é filtro avançado. É mais ou menos igual ao filtro normal. Porém, a grande vantagem é que eu posso jogar esse filtro avançado aonde eu quiser, né? Então, a partir desse momento, eu posso pegar aqui no formatar controle desse camarada aqui, eu posso buscar da onde eu estou mandando isso aí, certo? Eu não vou fazer um aqui separado, eu já vou fazer dentro da macro, tá? Mas numa próxima videoaula aí, numa outra videoaula, a gente... quem quiser, inclusive, colocar aí no nosso YouTube pedindo essas videoaulas, esses conteúdos, a gente monta, tá ok? Bom,
Eu vou montar já a minha macro, então, nesse sentido, tá? Então, eu vou colocar aqui macro assunto, certo? Ok, nesse momento tá correndo a minha macro, né? Lembrando, para você que está assistindo, como a gente vai colocar, atribuir essas macros nesses caras aqui, é de extrema importância que você comece nessa tela. Macro você tem que começar na tela onde ela vai ser atribuída. Se você começar em outra aba aqui que não seja essa, vai dar um erro para você, tá bom? Bom, nesse sentido, então, eu já vou direto pro filtros aqui e eu vou começar aqui, ó. Eu vou clicar nessa coluna H e vou apertar a tecla Delete. Por que Delete? Porque, na verdade, eu vou filtrar o resultado do filtro avançado nesse momento. E eu não quero que tenha algum lixo, né? Ou melhor, eu não quero correr o risco de que possa ficar algum lixo aí escrito nessas macros da vida aí, tá? Então, eu apaguei e eu vou clicar aqui, assunto, certo? Nesse momento, eu vou filtrar o resultado do meu filtro avançado por essa coluna assunto, tá ok? Então, eu vou clicar aqui separado, senão ele vai me dar um errinho aqui falando que eu estou próximo a a área de extração aqui. Eu vou vir em dados, avançado. Bem, aqui então eu vou copiar para outro local. Intervalo de lista vai ser a mesma lista, o mesmo intervalo de lista, né? Intervalo de entrada do nosso exercício inteiro, que vai ser dividido em 3 videoaulas, tá? Essa é apenas a primeira. A gente tem a parte 2 e a parte 3. Então eu vou vir aqui e vou pegar esse meu período inteiro, tá ok? Então tá aqui, peguei o período inteiro, volto. Qual que é o intervalo de critério? É o que vai filtrar esse meu resultado. Então vou vir aqui, ó, e vou pegar aqui no meio, certo? Beleza, eu vou pegar a área e o que está escrito aqui, tá? Então A1, A2. E aqui, no copiar para, eu vou clicar em cima do assunto, olha, veja, tá? Porque nesse momento, o que acontece? Ele vai esquecer dos restos das outras informações e vai trazer somente a coluna assunto, tá? Então eu vou colocar somente registros exclusivos e ele me trouxe só a coluna assunto, veja, tá? Bom, acontece que é o seguinte, né? A gente tem um problema aqui com esse assunto, né? Primeiro porque ele vai aparecer lá na caixa de combinação. Isso não é legal. Segundo e principal motivo é porque ele assume uma posição dentro da minha caixa de combinação. Isso para um índice, isso para outras coisas para frente pode nos causar problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar um pouquinho a mais, né, caso dê algum que precise, né, umas 2 células a mais, Ctrl C e aqui, ó, Ctrl V. Isso vai fazer com que eu possa pegar daqui sem problemas, né, sem a presença não convidada, vamos dizer assim, né, do assunto, tá? A nossa macro está praticamente pronta, né? A única coisa que eu não posso parar nessa tela, né? Eu tenho que voltar na tela formulário e aqui sim eu paro a minha macro, desculpem, tá? Botão direito, formatar controle, intervalo de entrada. Aqui eu vou buscar essa informação que está aqui, ó. Veja, tá? Estou puxando um pouquinho mais também, caso precise, né? Caso alguma outra filtragem que a gente fizer, ela tiver mais opções, tá? Vínculo da célula, nós vamos colocar aqui, ó,
na aba filtros, no espaço aqui B3. Sempre na linha 3 nós vamos trabalhar nesse exercício, porque aqui na linha 2 nós vamos vir traduzindo essas informações. Lembrem sempre disso, tá? E ok. Então, se a gente olhar aqui, olha lá, a opção está aqui, né? A partir do momento que eu escolho, ele vem para cá. Beleza, era isso que a gente queria, tá? Nesse momento, eu já posso atribuir a minha macro assunto para cá, e também na segunda opção aqui, no hardware. Porque a partir do momento que eu clicar, por exemplo, no hardware, ele me joga aqui a opção aqui devida, tá? Então, hardware aqui, software aqui, tá certo? Bom, o que está faltando aqui para a gente já deixar mais ou menos já encaminhado para a nossa segunda videoaula, tá? É a gente traduzir esse 2 nesses conteúdos aqui, Axis, Excel, PowerPoint, tá vendo? Tá tudo isso aqui. Vai ter que virar isso, né? Bom, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? Na verdade, eu tenho pelo menos 3 maneiras de fazer isso aqui, né? Quais são elas? Eu posso ter a função C, né? Por quê? Porque eu tenho somente 4 opções, né? Bem provavelmente de hardware eu também não tenho muito mais que isso, então tenho 1, 2, 3 e 4 também. Isso daria uma função C encadeada com 3 funções C, uma dentro da outra. Não seria até uma situação tão complicada de fazer, né? Eu tenho essa situação, portanto. A segunda situação, eu tenho o famoso PROC-V, né? A única coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, eu estou com um código aqui, né? E aqui eu não tenho como dar um PROC-V sem esse código. Então, fatalmente eu terei que inserir uma coluna com códigos para poder fazer funcionar o PROC-V. Funcionaria também, certo? Porém, na automação de planilha, a gente tem uma funçãozinha que ela é quase ninguém gosta de trabalhar com ela. Realmente ela tem várias variantes, assim, vários aspectos você pode fazer. Ela junto com o Corresp, inclusive, é um PROC-V. Eu brinco que é um PROC-V sem frescura, né? Aonde o PROC-V não chega, o índice e o Corresp chega. Então aqui, na automação de planilha, gente, esquece o PROC-V, né? Bem provavelmente seria mais fácil você usar a função índice, certo? Então, da qual eu já expliquei durante o meu curso. Então eu venho aqui, ó, índice, né? Abro aqui, o índice, ele vai me pedir qual que é a matriz, né? Qual que é o período, vou pegar um pouquinho a mais também aqui, ponto e vírgula. E qual que é o valor procurado, que é o B3. Então, olha lá, Excel. Lembra sempre que o índice, gente, ele trabalha com posicionamento físico. Por isso que é tão difícil trabalhar ele em planilhas normais, né? Porque normalmente você não tem um posicionamento físico. Por isso, inclusive, que você tem que trabalhar com o Corresp, porque ele sim te dá um posicionamento físico. Mas veja, aqui na automação de planilha, os componentes, eles te dão um posicionamento físico, que é o que eu precisava. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, PowerPoint, ele automaticamente vai me mostrar o PowerPoint. Se eu mudar para o hardware e colocar aqui, por exemplo, manutenção de notebook, ele vai escrever manutenção de notebook, porque aqui mudou. Tá ok? Então, essa ficou a nossa primeira videoaula, a nossa primeira parte aí, nossa primeira macro dentro desse curso, desse exercício aqui, que é bem extenso, vão ser 3 macros no total. Então eu tenho aí, vão ser 3 videoaulas para conseguir finalizar esse exercício, tá ok? Espero que você tenha gostado. Por favor, mandem as suas sugestões, se inscrevam no canal, tá?
E curtam também os vídeos, tá ok? Obrigado, tchau.